egresso Carlos, né, que está intitulado Sobre o caminho da graduação, me transformou em um etnobiólogo, né? Ele vai explicar para a gente um pouco, já que esses alunos são alunos, Carlos, do primeiro período, né, mas a gente deixou aberto para quem quisesse assistir, e desde já, né, agradecendo a sua participação, a sua disponibilidade, né, para quem está entrando agora na universidade, a gente, né, nós fazemos o curso de Ciências Biológicas, ele tem formado profissional da... Minha esposa, desculpa. Ele tem formado profissional, né, de excelente qualidade, que tem passado em mestrados e doutorados, né, então nós fazemos parte de um curso de uma instituição pública, né, de qualidade, podemos dizer assim, pelo profissional, né, que tá saindo da universidade. E o com o Carlos não tem sido diferente, né? O Carlos foi nosso aluno egresso, né? Ele é mestrando em etnobiologia e conservação da natureza pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele está vinculado à linha de pesquisa usos madeireiros e percepção de mudanças de paisagens. Ele foi licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Alagoas, tem experiência na área de etnobotânica, atuando principalmente com extração de recursos madeireiros e percepção de mudança de paisagem em comunidades rurais, participou por 2 anos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, o PIBIC, e tem interesse em áreas relacionadas à etnobotânica e etnoecologia. Então, mais uma vez, né, Carlos, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em vir mostrar um pouco, né, do que você faz, a importância da universidade, né, como foi que ela lhe transformou em um etnobiólogo, toda essa trajetória aí que é lindo de se ver, né, a gente fica muito orgulhoso como professores de vocês, saber que vocês estão trilhando os caminhos lindos e estão brilhando também, tá? E o espaço é todo seu, seja todo muito bem-vindo. Estamos aqui todos para ouvir você. Fique à vontade. Obrigado, professora. E eu que agradeço, né? Hoje estar voltando como um aluno egresso e dando uma palestra para o pessoal do primeiro período para mostrar como a etnobiologia resgatou, né? Uma pessoa que entrou na universidade sem perspectiva nenhuma e saiu da universidade emendando com mestrado e tendo um caminho a seguir muito grande pela frente ainda, mas que com a ajuda de pessoas como a professora Delma, que foi no caminho da graduação todinha, estava presente nessa caminhada, será com certeza muito satisfatório. Boa noite a todos, né? Como a professora já me apresentou, sou o Carlos, atualmente sou mestrando em Etnobiologia e Conservação da Natureza pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e vou ter uma conversa aqui com vocês sobre o meu caminho dentro da UNEAL, né? Como foi que eu cheguei até a Universidade Estadual de Alagoas, como foi o meu processo de estudo, de me conhecer mesmo como, não só como uma pessoa, mas também como um pesquisador iniciante, e como foram os obstáculos, né, em minha produção científica dentro dos 4 anos de graduação. Essa palestra é intitulada O Caminho da Graduação me transformou em um etnobiólogo, conhecendo uma nova formação dentro da biologia. Então, a minha perspectiva é mostrar para vocês também um pouco desta área que é tão vasta, que é a etnobiologia e a etnoecologia. Né, primeiramente, eu sou fruto da escola pública estadual, né, o meu ensino médio foi na escola professora Laura Maria Chagas de Assis. Eu me formei em 2013 nessa instituição que hoje é considerada a melhor instituição de ensino básico estadual do estado. Tenho muito orgulho de ter feito parte da minha formação dentro dessa instituição. Foi maravilhosa, eu conheci professores maravilhosos e que me moldaram a traçar, mesmo que inconscientemente, o caminho das ciências biológicas. Né? Em 2014, foi a primeira vez que eu fiz o Enem, né? E consegui passar para o curso que eu sempre quis, que foi a Educação Física, porque eu já era atleta, eu passei muitos anos jogando handebol, então a minha formação que eu queria ter era em Educação Física e depois uma pós-graduação, seguindo o mesmo ramo, né, desse curso. Só que, infelizmente, eu tive que trancar, porque era na UFAL de Arapiraca, e eu não pude percorrer mais o caminho do curso, só fiquei os 2 primeiros períodos, e fiquei muito frustrado, porque
tive que desistir, né? Fui forçado a desistir. Então, passei um ano todinho sem conseguir entrar na universidade por medo, por receio e também por falta de oportunidades. Aí foi em 2016 que eu decidi, por última opção, confesso a vocês que não era a minha opção, entrar na UNEAL, mas acabei entrando com aquela perspectiva de que eu preciso me formar. Eu já estava com 20 anos, então preciso 22, eu acho, se não me engano, sou um pouquinho velho, mas eu precisava me formar para seguir, porque eu via meus amigos do ensino fundamental, do ensino médio todos já com processo de graduação já no caminho, amigos meus já na metade, sabe? Pessoas que estavam comigo no ensino médio sendo alunos da UNEAL. Então, ficava naquele bloqueio de querer e não querer, mas acabei entrando. E a minha perspectiva inicial era exatamente essa, chegar na UNEAL e apenas ter um diploma como segurança da minha vida, né? Mesmo se desse tudo errado, eu ia estar com meu diploma, ia dar aula em escola e assim eu teria como me manter, né, dentro da sociedade com um emprego razoavelmente estável, né, como professor. Mas a pergunta que fica foi como e quando essa perspectiva de apenas ter um diploma, né, e passar 4 anos na graduação mudou, né, na minha vida. Quando eu estava começando a fazer essa apresentação, eu fui tentando puxar e lembrei, sabe, que o pontapé inicial mesmo foi quando eu me adentrei no Movimento Nacional de Ocupações de Escolas Públicas e Universidades, que foi contra a aprovação da PEC do congelamento dos investimentos da educação. Então, a gente juntou um grupo da UNEAL de alunos, a gente fez assembleia, a gente acabou sendo aprovado, a gente foi e ocupou a universidade durante um mês, sabe? Durante esse mês, eu acho que a minha vida dentro da universidade mudou por completo, porque eu comecei a realmente estar à frente e não só me dedicar a assistir aula, a fazer exercício, a fazer seminários, a fazer trabalhos. Então, eu comecei a me preocupar realmente com o que a universidade teria para me oferecer, até que ponto a universidade me moldaria e me transformaria em uma pessoa melhor. E foi depois, né, da imersão desse movimento que eu comecei a mudar a minha visão perante a universidade. Então, eu comecei a entrar em movimentos querendo, por exemplo, eu sempre conversava com a Delma, ela está aí de prova, de a gente abrir o Centro Acadêmico de Ciências Biológicas, mas nunca saía do papel, mas sempre a gente estava lá, querendo correr atrás disso. Estava lá cobrando aos professores, cobrando aos diretores melhorias para a universidade, entrando em campanhas de mudança de direção, enfim. Eu fiz tudo o que eu podia e que eu não podia para me movimentar politicamente dentro da universidade. E eu me orgulho muito desse meu tempo dentro, assim, lutando pelos direitos, porque foi um tempo que realmente despertou em mim esse desejo de não só estar lá dentro, mas também fazer uma diferença, não só como aluno, mas também como frente universitária, porque foi nesse momento que eu comecei a me indagar como representante da minha turma, eu e a Tati, a gente estava lá dentro do processo, né, fazendo parte do colegiado do curso. Então, toda vez que acontecia alguma coisa, vinham para Carlos ir lá na direção, falar com os professores, falar com os diretores, falar com o Delma. Eu estava sempre no pé de Delma pedindo alguma coisa, no pé de Júnior pedindo alguma coisa. Então, foi um momento muito bom da minha vida. Foi depois desse movimento da ocupação da UNEAL. A gente foi muito criticado, mas também eu creio que a gente fez e foi o momento que mudou a vida de muitos estudantes lá dentro, sabe? Foi muito importante, foi muito legal. Quem viveu sabe essa época. Foi maravilhosa. O engajamento do pessoal, as obras que a gente fez dentro da universidade eram cinemas comunitários, eram palestras, rodas de conversa com os próprios professores. Então, a gente trazia um universo de temas todos os dias para o pessoal, tanto da universidade como de fora da universidade. Então, foi muito legal saber que a universidade e o universitário não se faz somente dentro da sala de aula, mas também, principalmente, fora, nos corredores, nas conversas, nos diálogos com os outros alunos, com os diálogos fora da sala de aula com os professores. Então, se vocês tentam apenas ir para a universidade para passar aquelas 4 horas de aula e só isso, tentem mudar a visão de vocês, tentem sair desse conforto
e mudar a perspectiva, porque a universidade não é só dentro da sala de aula, ela é um universo de conhecimento que você aprende em todos os âmbitos, em qualquer lugar, você acaba dialogando e conhecendo um pouco mais do universo mesmo de conhecimento que a universidade tem para oferecer, não só dentro do currículo de disciplinas, de trabalhos, enfim. Em 2018, eu fui pagar uma disciplina de metodologia de ensino de ciências, de metodologia científica, na verdade, que foi com a professora doutora Thalene Cristina, que ela estava voltando da licença maternidade dela, e até então não conhecia, eu estava no terceiro período do curso, que é essa mulher aqui, e foi na aula dela, na primeira aula de metodologia científica, que ela falou sobre a etnobiologia. Ela falando sobre como populações locais e populares, né, populações tradicionais, eles usam os recursos para vários fins, como religiosos, as plantas nos seus rituais, enfim. E aquilo foi brilhando, sabe, dos meus olhos, eu fiquei muito apaixonado e a gente começou a conversar sobre isso. E no mesmo ano, eu me tornei bolsista do PIBIC, né, que é o Programa de Iniciação Científica, do LAEC. E eu fiquei muito feliz porque foi uma seleção, vários alunos fizeram, e eu fui o escolhido pela professora para ser o bolsista, e acabei, né, entrando nesse ramo de pesquisa. Então, foi aí que eu realmente decidi que eu iria ter uma formação mais voltada para a pesquisa científica e dentro da etnobiologia, e não só buscando um diploma embaixo do braço e pronto, sabe? Aí eu comecei a trabalhar dentro dessa perspectiva com o uso de lenha e percepções locais de mudança da paisagem. Esse era o tema principal dos meus anos de bolsista PIBIC. Mas a pergunta que fica, né, o que é a etnobiologia? Eu também não sabia quando eu conheci, e depois foi que eu fui me aprofundando, lendo artigos, lendo livros. E a etnobiologia ela é uma ramificação das ciências biológicas, né, que estuda a relação entre o homem e a natureza e como essa relação molda tanto o homem como a natureza, sabe? Então, ela trabalha muito com a valorização do conhecimento ecológico local, sabendo-se que comunidades humanas elas já têm um conhecimento muito amplo sobre o uso dos recursos naturais, por elas terem uma relação de dependência direta desses recursos. Então, é muito comum, dentro da área da etno, a gente trabalhar com comunidades rurais, porque são próximas de fragmentos florestais, comunidades tradicionais, que são aquelas comunidades, como, por exemplo, as comunidades de etnia indígena, quilombolas, ribeirinhos, são comunidades que têm uma afinidade, um sentimento maior, uma relação maior com os recursos naturais. E a gente tenta utilizar, né, buscar esse conhecimento deles e valorizar esse conhecimento dentro da ciência, dentro da comunidade acadêmica, criando, assim, aspectos mais diretos sobre o objetivo final da conservação da biodiversidade, que realmente é conservar os recursos naturais. Se a gente tem, por exemplo, dentro ou próximo dessas comunidades florestais, comunidades humanas que têm um conhecimento, que são dependentes dos recursos e, por consequência, conhecem melhor qual determinada planta, qual determinado recurso é mais abundante, por que não estudar as relações que essas comunidades têm com esses recursos para, assim, criar planos de uma conservação mais direta, sabe? E não só chegar numa área e dizer que aquela área virou uma unidade de conservação e apenas excluir todas as pessoas que dependem daqueles recursos e, por consequência, no futuro criar conflitos socioambientais, porque as comunidades precisam, elas utilizam os recursos e do nada foram proibidas de utilizar. Então, a etnobiologia ela tenta criar pontes sobre esse conhecimento do homem com relação à natureza e, por consequência, também da modulação que a natureza também causa com o homem. E também estudar as relações harmônicas e desarmônicas e seus efeitos na biodiversidade, e tendo geralmente como objeto principal de pesquisa o conhecimento, né, como eu já falei, de comunidades humanas. Então, nosso foco principal é conseguir acessar o conhecimento dessas comunidades e usar esse conhecimento para fazer uma conservação da biodiversidade mais direta e fiel
a quem realmente precisa utilizar esse recurso e conservar esse recurso. Pronto. O LAEC, ele foi meu início como cientista, né? Foi nele que eu comecei a ter uma visão diferente da biologia, que eu comecei a ter outros objetos, outros olhares de estudo para certas situações. E eu fiquei como bolsista desse grupo entre 2018 e 2019. Né? Eu fui 2 anos bolsista e depois desse tempo eu continuei como voluntário do grupo de pesquisa, né? Logo depois do encerramento das minhas bolsas. E durante esse período eu participei de muitos eventos regionais sobre etnobiologia e etnoecologia, né? Este grupo, dentro que agora pertence à UNEAL do Campus 3, que antes era da UNEAL Campus 2, mas a professora pediu que ela fosse trocada, né, para ficar mais próxima da casa dela. Agora ele pertence ao campus de Palmeira dos Índios. Ele produz trabalhos sobre várias áreas da etnobotânica e etnobiologia, como o uso de plantas medicinais, conhecimento ecológico local, a percepção de crianças, adolescentes e adultos sobre as paisagens e seus recursos, sobre percepção de risco de novas doenças em farmacopeias locais. Enfim, a gente tenta ocupar vários espaços da etnobiologia para que o nosso grupo seja bem diverso, visto que a gente tem pesquisadores com várias vertentes de pesquisas diferentes, sabe? Eles gostam de vários caminhos, então a gente trabalha com uma amplitude de focos de pesquisa bem diversos. E eu acho muito legal o nosso grupo isso, porque são pesquisadores que acabam se ajudando em várias áreas, sabe? Eu trabalho com lenha, mas também conheço um pouco de percepção. A Lorena trabalha com plantas medicinais, mas ela trabalha também com revisão sistemática. Então, a gente vai sempre um ajudando o outro nos nossos trabalhos de pesquisa. E a rede dos cientistas acaba ficando bem mais forte, né? Porque um sempre está ao lado do outro. Nós já publicamos tanto artigos como trabalhos, capítulos de livros nacionais e internacionais, sendo esse capítulo internacional o meu maior orgulho até o momento, sabe? Que foi um trabalho que eu produzi junto com a Lorena e com a Paula, que também foram alunas da UNEAL. A Lorena também é mestranda, entrou junto comigo no programa de etnobiologia, e a Paula é graduanda daí do campus de Santana ainda, e a gente conseguiu publicar um capítulo do livro pela Springer, que vai ser internacional, sobre a Caatinga. Ele tem um capítulo lá de alunos da UNEAL, e é maravilhoso isso, sabe? É um marco muito grande na minha vida, eu fico muito feliz com esse resultado. E temos atualmente 3 alunos egressos do campus de Santana no cursos de mestrado e doutorado pelo PPG Etno, né, que é o nosso programa de pós-graduação. Que são eles, eu, a Lorena e o Janilo, que já é mestre e agora é doutorando do mesmo programa. A professora Thaline também tem mais 3 alunos que são orientados por ela, dentro do nosso grupo de pesquisa, que é a professora a doutora Cecília Castelo Branco, que ela está fazendo seu 2º doutorado em etnobiologia, o Luiz Fernando, que é do México, está fazendo doutorado na etno, e o Jonathan, que é da Bolívia, que está fazendo doutorado pela Federal de Pernambuco. E também o nosso grupo possui atualmente 7 graduandas e graduandos que estão sendo orientados pela professora doutora Thaline e está trabalhando com diversos temas. Eu trago aqui a visão geral dos trabalhos que elas estão executando, tá? Não é tão, assim, minucioso, mas é uma visão geral para vocês terem noção quais são os temas que a gente pode trabalhar dentro da etno. É uma pequena parcela, sabe? Porque a etno é muito vasta, tem pessoas que estão trabalhando jogando genética dentro da etno, sabe? A gente trabalha muito com etnobiologia evolutiva, que traz noções de genética dentro da área. A etnobiologia, sabe, ela se alimenta de muitas áreas dentro da ciência. Tanto sociologia, antropologia, genética, ecologia, enfim, várias áreas. A etnobiologia tenta puxar e fazer trabalhos excepcionais. A Paula, ela é graduanda do campus de Santana, ela trabalha com percepção de crianças sobre os recursos da Caatinga. A Bruna, ela é graduanda do campus de Palmeira, ela trabalha com uso de recursos madeireiros e modificação de paisagem no Nordeste. A Tainá é graduanda do campus de Santana, trabalha com a revisão sistemática sobre o uso de plantas medicinais no Nordeste.
Temos a Beatriz, que também é do Campus 3, ela trabalha com percepção de risco sobre novas doenças em farmacopeias locais. A Marta é também do Campus de Palmeira, e trabalha sobre percepção de crianças sobre um fragmento do domínio Caatinga. E a Lídia, que é também do Campus de Palmeira, e trabalha com fatores que afetam a percepção de risco em farmacopeias locais. E temos o Kaique, que é do Campus 3 também, que ele trabalha sobre o conhecimento e o uso de plantas silvestres, as chamadas punks, em escala mundial. E a gente tem muito orgulho da professora doutora Ida, professora mestre Ida, que é a nossa colaboradora científica no Campus 2, e a gente está aí articulando para que o LAEC tenha uma extensão, né, no Campus 2, volte a ter uma extensão no Campus 2, a gente possa produzir muita ciência aí, muita ciência etnobiológica, e com fé em Deus vai dar certo, e a gente volta às nossas raízes, né? Enfim, eu vou falar um pouco mais sobre a minha produção científica dentro do LAEC, né? O meu TCC, ele foi produzido com o seguinte foco, em extração de recursos madeireiros como combustível e percepções sobre as mudanças da paisagem. Só que neste tema, eu enfatizava muito sobre comportamentos de preferência de determinadas espécies, porque comunidades humanas tendem a preferir determinadas espécies para se utilizar como lenho, visto que elas têm um conhecimento vasto sobre diversas plantas, mas quando se perguntava que plantas elas utilizavam, a gente percebeu que um determinado grupo, um pequeno grupo, eles tinham um valor de preferência maior, então eles tinham uma maior citação de uso. Então eu acabei querendo me aprofundar nessas questões dos comportamentos de preferência e o que faz com que esses comportamentos modulem, né, de comunidade para comunidade, que também vai ser o foco do meu mestrado. Além de modificações temporais da paisagem, eu quis também ver como ocorreu essa modificação. A comunidade ela percebe a modificação, mas como a modificação realmente ocorreu nos espaços temporais, sabe? Para ver como foi a dinâmica do declínio florestal, a dinâmica da disponibilidade do recurso dentro dos locais de coleta que a comunidade utilizava. Enfim, o meu TCC ele foi muito amplo, teve muitos resultados, e tá aí saindo alguns artigos dele daqui para frente, com fé em Deus, quando terminar o mestrado, a gente vai produzir muitos artigos ainda no meu TCC. E dentro do grupo de pesquisa, eu também participei de trabalhos correlacionados com as minhas áreas de pesquisa. Então, eu ajudei a Paula no trabalho dela de percepção, a gente acabou fazendo outros trabalhos sobre crianças e percepção de modificação do Rio Ipanema, por exemplo. Enfim, como eu já falei, né, como a gente tem uma ampla gama de conhecimentos para se estudar, vários objetos de estudo, a gente acaba sempre ajudando nos trabalhos uns dos outros. Então, sempre um vai ter uma contribuição, uma colaboração maior no trabalho do outro aluno, e isso é muito importante para a formação acadêmica. Aí, quando eu terminei o meu processo de PIBIC, em 2019, eu acabei entrando no residência pedagógica como voluntário. Foi o primeiro ano de residência pedagógica, que teve como coordenadora a professora Delma. E foi, assim, uma coisa maravilhosa na minha vida, porque eu me realizei, sabe? Eu já tinha experiência de pesquisador e eu precisava ter a experiência de sala de aula. Eu não tinha passado ainda pelos estágios, então foi numa residência pedagógica que eu realizei tanto os trabalhos de residência como também os trabalhos dos meus estágios de docência. E foi muito especial para mim porque eu acabei sendo residente para a escola onde eu me formei como no ensino médio, sabe? Eu fui professor da Escola Estadual Laura Maria Chagas de Assis. Então, quando eu entrei lá como residente da UNEA, Ave Maria, sentar na mesma mesa que os meus professores, quando eu voltei lá, e vi que os mesmos professores que me deram aula no ensino médio ainda estavam lá e estavam conversando comigo de igual para igual, sabe? Como uma pessoa que estava se formando como professor, foi o auge da minha vida, sabe? Eu agradeço muito pela oportunidade que a professora Delma me deu de entrar nesse programa como voluntário e passar um ano trabalhando lá na Escola Laura. Foi maravilhoso. Só não foi melhor porque foi bem quando iniciou a pandemia, mas foi, assim, maravilhoso demais.
Aí chegou o temido dia, né, que eu me formei. Quando eu me formei, apresentei meu TCC, fui aprovado, já estava tudo certo, veio as dúvidas que sempre vem na cabeça. O que eu vou fazer agora, sabe? Será que eu sou bom o suficiente para tentar o mestrado? Será que eu vou conseguir passar na seleção? Será que realmente eu quero um mestrado? Porque eu passei os últimos meses da minha graduação, eu fiquei pensando muito. Será que realmente, quando eu terminar, eu vou querer o mestrado? Será que é porque eu quero mostrar para a minha professora, que ficou comigo durante 3 anos na graduação, me mostrando o caminho, que eu sou bom o suficiente? Será que é porque ela quer que eu faça? Será que é para mostrar gratidão a ela que eu quero entrar no mestrado? Sabe? Então, foram dúvidas que acabaram surgindo dentro da minha cabeça quando eu terminei, né? Será que se eu não entrar no mestrado, eu seria um bom professor, sabe? Será que, mesmo me formando, eu sei das coisas, sabe? Será que eu aprendi alguma coisa mesmo? Foram dúvidas que com certeza vai surgir na cabeça de vocês, tanto durante o processo de graduação, como também depois do processo de graduação. Você nunca vai se, por vezes, não nunca, né? Mas por vezes, você vai se sentir muito incapaz, você vai se sentir em dúvida se realmente você aprendeu alguma coisa. Porque na universidade a gente aprende várias coisas ao mesmo tempo, sabe? A gente tem disciplinas sobre a área da saúde, mas ao mesmo tempo a gente tem disciplinas sobre plantas. Mas ao mesmo tempo a gente está estudando o corpo humano, sabe? Então, são uma gama de conhecimento que a gente acaba tendo muito rápida. E, por vezes, a gente pensa que não entende nada. E eu me surpreendi quando eu estava no processo de residência pedagógica, porque eu nunca fui muito bom em botânica, sabe? Eu estou fazendo um mestrado seguindo a linha de botânica, mas eu nunca fui muito bom nas disciplinas de botânica. Eu sempre sofri muito nas disciplinas do professor Dácio, principalmente, porque eu nunca consegui passar de primeira. Eu sempre ia para pagar uma segunda vez, sabe? Mas, quando eu estava no residência, eu fui dar aula de ecologia e eles iam apresentar um trabalho e eles iam falar os nomes científicos de umas determinadas plantas. E eu nem lembrava que eu sabia o nome científico da planta. Quando ele começou a gaguejar, eu fui lá e expliquei para ele o nome científico dela, expliquei como era a planta, o tipo do fruto, sabe? Do nada, eu parei assim, vige, então realmente, no meu subconsciente, a gente aprende sim, e é tudo questão de você acabar se menosprezando muito, e eu digo a vocês que tentem fugir desses pensamentos, que você é bom, você se formou na universidade pública, que deu todo o apoio, todos os professores que estavam lá presentes são professores maravilhosos, vocês vão ter aula com a professora Lohane, que é uma professora assim que foi a que me deu o norte principal dentro da graduação. Agradeço muito a ela e amo demais ela. Enfim, foram dúvidas que surgiram no processo de formação, do final da minha formação, que me deixaram um pouco para baixo, sabe? Eu me fiquei muito pensativo e quase não fiz a seleção de mestrado, porque eu ficava muito com medo de passar vergonha, realmente, de passar vergonha no processo. Aí, do nada, eu decidi fazer a seleção. Pela pressão, principalmente, né? Eu tinha terminado, estava no grupo de pesquisa, a minha orientadora já tinha produzido um projeto mais ou menos estruturado para mim, eu estava reformulando ele. Então, eu fiz a seleção do mestrado. E fui fazendo o PPG Etno, né? Que é o melhor programa de etnobiologia do Brasil. E eu queria fazer nele e era a minha única opção. Se eu não, a minha segunda opção era fazer um mestrado em educação, caso eu não passasse no PPGE. E fiz a seleção em dezembro de 2020. Eu tinha apresentado meu TCC em outubro de 2020 e fui fazer a seleção em dezembro de 2020, né? Fui colado com essa seleção. Só que eu não passei, né? Eu fiquei por um ponto na seleção do mestrado, tirei 6, ao mínimo era 7, e eu não passei. Aí eu me frustrei mais ainda, né? Então, realmente, eu sou incapaz, o mestrado não é para mim, eu não vou conseguir entrar, eu sou broco, eu não me formei direito, eu não sei nada de etnobiologia, sabe? Eu fui escrachado no meu projeto não vale nada, não tem para que eu estar fazendo seleção, não quero mais. Aí, isso daí foi cortada a animação, mas depois dessa minha frustração de não ter entrado na primeira seleção,
acabou surgindo uma seleção extra para o PPG Etno em março de 2021, né? Então, eu reformulei todo o meu projeto, assim, foi pela pressão de novo, sabe? Mas eu fiz sem criar perspectiva, sem imaginar que eu passaria, só fiz por fazer mesmo, porque eu não queria me frustrar novamente, sabe? Eu já estava querendo começar a estudar para o concurso público do Estado, então estava mais focado mais nessa área da educação mesmo, mas eu fiz só para tirar o peso da consciência, mesmo que fosse uma seleção extra, então eu teria mais chances de passar, porque não teria tanta concorrência, engano meu, mas eu fiz só por fazer, porque a minha orientadora pediu, sabe? Ela falava que eu tinha muito potencial e o projeto era muito bom, então eu reformulei meu projeto da primeira seleção, e era um projeto, uma área de estudo que eu não tinha tanta profundidade, porque eu só tinha trabalhado no meu TCC, mas eu tinha trabalhado de forma superficial, eu não tinha me aprofundado no TCC, porque era um ramo da etno, do uso de recurso, que não estava sendo tão trabalhado ainda, era um ramo novo, assim, digamos, dentro dos estudos sobre recursos madeireiros. Então, eu estava muito inseguro sobre esse projeto, sabe? Mas eu fui com a coragem e acabei passando em segundo lugar na seleção de mestrado. Chorei feito um condenado, mandei mensagem para um monte de gente, chorando, feliz, mas graças a Deus passei, né, em março de 2021 e entrei no corpo discente do PPG Etno e passei os primeiros meses como não bolsista, porque como eu passei em segundo, só tinha uma bolsa. E a bolsa foi para a pessoa que passou em primeiro lugar. Eu fiquei 5 meses do mestrado sem bolsa. Comecei a ser bolsista agora. Sorte que foi online, né? Porque se fosse em Recife, eu tinha que morar em Recife, como eu ia morar em Recife sem bolsa. Mas graças a Deus, Deus ouviu minhas preces e me deu. Pois bem, Carlos Mendes, como mestrando em etnobiologia, o meu projeto de pesquisa ele vai trabalhar sobre a variação espaço-temporal dos comportamentos de preferência por plantas usadas como lenha no Nordeste do Brasil. E é um trabalho que estou me aprofundando ainda. Não tenho tanto conhecimento ainda sobre a área, porque está nos processos iniciais de construção, mas eu vou tentar entender se os comportamentos de preferência por espécies lenhosas eles vão variar em comunidades distintas. Eu vou trabalhar com 2 comunidades no meu mestrado, que é uma comunidade de uso restrito, ou seja, que é uma comunidade dentro de uma unidade de conservação, que é proibido utilizar recursos naturais, mas que tem histórico de uso de recursos, de extração de recursos lenhosos, e uma comunidade, que foi a comunidade que eu trabalhei no meu TCC, que ela não é próxima de uma unidade de conservação, então ela é considerada uma unidade de uso comum do recurso. Você não é proibido de utilizar o recurso. Lógico que tem as leis que proíbem, mas você não tem uma unidade de conservação que protege as áreas de caatinga daquele local. Aí eu vou ver se a unidade de conservação realmente moldula o comportamento de preferência de plantas lenhosas, e se o tempo também consegue modular esses comportamentos. Se no passado eles tinham um determinado comportamento e se no presente esse comportamento continua o mesmo ou se ele se altera ao longo dos anos, né, ao longo do processo de extração do recurso lenhoso. Enfim, é o básico do meu projeto de mestrado, que espero concluir próximo ano não, 2023, né? Em março de 2023 espero estar mestre. Fé em Deus, eu não desisti daqui para lá. Mas é isso. E antes de terminar, eu queria apresentar para vocês o pré-simpósio nordestino de etnobiologia e etnoecologia, que vai acontecer agora em novembro. São 2 dias de evento. E esse evento antecede o evento presencial, que vai ser em 2022, lá em Maragogi, sabe? Então, é um evento que a gente vai fazer, que a gente vai apresentar para vocês várias áreas da etnobiologia e da etnoecologia, com mesas redondas e palestras com grandes nomes da ciência brasileira, da etnobiologia brasileira, como Ulisses Paulino, que é considerado o maior pesquisador da área no Brasil, além de sorteios de livros durante as palestras, apresentações orais com premiações para os selecionados das apresentações orais, e o evento é gratuito. Então, se vocês quiserem participar, é uma ótima oportunidade para vocês conhecerem mais a fundo uma nova área, já que vocês estão entrando agora no universo das ciências biológicas, e
vocês podem se apaixonar por essa área, assim como eu também me apaixonei, e assim como ela me resgatou, ela também pode trazer para vocês um novo start dentro da graduação e mostrar para vocês que é possível trabalhar fora da saúde, fora da parasitologia, que são áreas maravilhosas que eu já pensei em me formar durante a graduação, mas quando eu fui estudar genética, eu vi como genética é complicada, eu desisti. Mas espero que vocês se inscrevam e aproveitem esse evento e a gente possa se ver em Maragogi em 2022, celebrar o fim da pandemia, celebrar a etnobiologia, enfim, e ir para as praias e se divertir. E é isso, obrigado. E fico aberto aí para vocês fazerem perguntas. Obrigada, Carlos, pela participação. Excelente apresentação, né? Estou toda assanhada aqui já. Foi uma excelente apresentação, né? Não tem como a gente se emocionar, porque principalmente a gente acompanhou, né, toda a sua trajetória. Teve uma parte que você estava muito empolgada, uma parte do curso, outra você já estava muito estimulado, muito desanimado. Acho que faz parte de todo o processo, né? Mas a gente ficou muito feliz porque a gente viu que você se encontrou, né? E está descobrindo o seu potencial, porque você é um cara que tem um potencial muito grande, né? Só precisa ter mais confiança, mas é muito bom saber que você está trilhando o caminho acadêmico, né? Esse caminho tão árduo e que precisa de cientistas, né? Principalmente a parte de etnobiologia, né? A gente está precisando muito de pesquisa, né, de pesquisadores que vão engajar com os pesquisadores que já existem, porque a gente sabe que o clima atual não está favorável, mas com a união de todos, onde a gente chega lá. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade, abertos, né, para fazer perguntas. Em algum momento, Carlos, tu pensou assim, meu Deus, e se eu desistir? Como foi sua experiência com... E se eu jogar tudo pra cima e for viver da minha arte? Na graduação ou agora no mestrado, Wesley? Na graduação, que agora eu acho que tipo, não tem mais a opção de largar tudo pra cima, que eu já não tenho mais nada. Tô brincando, agora na graduação. Pior que tem, mas na graduação eu tive sim muitos momentos de pensar em desistir, sabe? Muitos mesmo. Mas eu me apegava muito às minhas amigas dentro da universidade. É muito importante você ter um ciclo de amigos que estão ali para lhe apoiar em qualquer coisa, sabe? De surtar com você, além de estar lá lhe ajudando nos estudos. Então, eu fico muito feliz quando eu olho para trás e vejo que se não fosse por elas, né, eu não estava hoje no mestrado, não tinha me formado, porque eu já teria desistido da graduação há muito tempo. Então, quando eu estava surtando, assim, de não aguentar mais estudar, de não aguentar mais fazer prova, de não aguentar mais fazer seminário, eu chegava, Letícia, Larissa, Tata, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Eu quero desistir, eu não aguento mais. Talento tá pegando no meu pé, tem o PIBIC, tem relatório para fazer, o que é que eu faço, pelo amor de Deus? Elas iam lá e estavam comigo, a gente se juntava, a gente conversava, a gente chorava junto, a gente ria junto. Então, ter um ciclo de apoio dentro da universidade é muito bom, sabe? É essencial para que você consiga permanecer o caminho menos dificultoso, menos doloroso. Os amigos nessas horas são muito importantes, sabe? Uhum. Ô, Carlos, só lembrando daquela parte daquele tempo que vocês ocuparam a universidade, que movimento lindo, né, gente? É um movimento, por si só, ele já é um movimento que enriquece a gente, né? Que você falou do quão grande ele foi, né? E a contribuição que trouxe para a sua vida. Então, eu sempre falo isso, né? Que a gente se distancia um pouco da política, mas a universidade, é bom, já que vocês estão entrando agora, né? Ela não vive sem política, gente.
sem política pública, né, sem apoio à pesquisa, a gente tem que lutar, e é dentro da universidade que a gente começa essa luta, viu? E foi um movimento lindo, e eu lembro que o pessoal dizia que vocês não iam aguentar, mas vocês foram até o fim, na ocupação do campus, transformaram o campus em um ambiente lindo e super agradável, em um ambiente de luta, né, que é o que deve ser, na verdade. A universidade deve ser um ambiente de luta e resistência. Foi. A gente só saiu de lá porque veio a delegada, né, na porta da polícia para nós assinar para ir embora, senão nós ia preso. Mas foi muito bom, foi muito enriquecedor, sabe? É importante a gente se engajar nos movimentos da universidade. Tentar, eu ainda creio que vai sair esse centro acadêmico de ciências biológicas aí na UNEAL, a gente se engajar dos nossos direitos, porque quem faz a universidade é a gente, sem a gente não tem universidade, não tem professor, não tem direção, não tem coordenação, são os alunos que precisam estar lá pedindo, ocupando e exercendo o seu direito de permanecer lá e ter um ensino de qualidade, sabe? Vão à luta, vão à luta. Isso mesmo, a gente só tem essa universidade porque, na verdade, foi muita luta, né? Desde o início, desde para conseguir um concurso, para conseguir mais professores, teve que os alunos solicitarem mesmo, e teve que ir à luta. Quando a gente começa a ver, né, a história da universidade, poxa, isso é muito orgulhoso saber que os alunos também contribuem muito, né? E que são uma peça fundamental, na verdade. Como o Carlos falou, né, que não existe universidade sem aluno, né, por isso que eu falo da necessidade de vocês lerem o regimento da universidade, para vocês saberem os direitos e os deveres de vocês, e para vocês irem à luta, né, porque durante esse percurso, eu disse a vocês, vocês vão encontrar muitos desafios, e que vocês precisam estar a par dos regimentos para saber quais são os direitos, né, para também não estar sofrendo, aí eu não vou, né, ao longo do curso vocês vão entender um pouquinho, mas é isso, gente. Alguém quer ligar a câmera, fazer alguma pergunta? Eu estava falando semana passada da necessidade que a gente tem hoje em dia. A gente começa a dar aula, a gente não sabe quem está atrás das câmeras, né? Então, assim, é meio complicado isso. Se vocês quiserem ligar as câmeras, vamos fazer uma campanha, liguem as câmeras. Se vocês quiserem ligar, fazer perguntas, fiquem à vontade. Eu estou toda assanhada, toda descabelada, com olheira aqui. O Wesley tá sem camisa. A vida da vida online é essa. Assistir aula só. Mas gente, foi um prazer muito grande, viu, Carlos, estar aqui com você. A gente fica relembrando das histórias e vendo como foi um momento que é um momento que é enriquecedor, que é um momento que traz aprendizagem para a gente, né? Às vezes eu encontrava com o Carlos nos corredores reclamando, não aguento mais. Eu reclamava de bebedouro, eu fazia abaixo-assinado para mudar bebedouro. Era babado. Era, viu? O pessoal. Eu vou botar aqui no chat o site do evento, viu, para vocês se inscreverem. Só clicar que já vai lá, tá maravilhoso. É isso, gente. Não deixem de participar do congresso. Esse congresso vai ser fantástico em Maragogi. Olha, as praias Vai ser tudo, viu, presencial. Mina, presencial. Era para ser esse ano, mas infelizmente, né? É verdade. Mas vamos com isso. Gente, vocês não querem fazer nenhuma perguntinha, não tem nenhuma curiosidade? Tá vendo, Wesley, como são? Nem tudo tímido, tudo entrando agora. Tô vendo. Quando começaram a levar lapada. Da vida. Não fale não, que na minha vez ninguém falou não. Deixaram essa Não assuste não. Assuste não, que depois piora. Mas é isso. Agora tá bom ainda, com o remoto eu acho que tá pegando, eles estão pegando uma fase mais leve. Quando foi no tempo das primeiras provas que bateu assim, meu Deus, são 5 provas, eu não sei o quê. E você tá naquele fogo, e eu quero fazer pesquisa, e eu quero entrar no grupo de pesquisa. Depois é só ladeira. Mas enfim, estou eu aqui participando com vocês ao mesmo tempo que estou assistindo uma palestra sobre dinossauros no Campus 1, que está perfeita, tá muito boa. E terminando o artigo do Residência.
Cecília, Muito múltiplas bem. funções. É isso mesmo. É isso Arrasou. mesmo, aluno da UNEAL, né? Múltiplas funções. Agora fale se a cara de cansado não denuncia. Olha isso aqui. Pelo amor de Deus. Tô meio que Gente, Delma. dia Não de para de sexta, dia de sexta-feira é derrota, gente, pelo amor de Deus, porque ninguém aguenta mais. Não, Ninguém ninguém aguenta aguenta mais. mais. Difícil, difícil. Mas vamos lá, gente. Obrigada, 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 viu, Carlos, por essa palestra maravilhosa. Obrigado Ah, você pelo convite. O que precisar, nós estamos aqui. e tem Quem a tiver Lorena, dúvida, né? me procurar, que eu respondo. Se tiverem com vergonha de falar, é só me procurarem aí pelas redes sociais. Eu respondo todos, sem Ok, problema. ok, Deixa eu ok, botar aqui ok. meu e-mail, né? Porque é mais fácil. Qualquer coisa, manda e-mail que eu respondo na hora. A vida online eu estou sempre no computador, então demora muito não. É mesmo Ok. cobrando, se rapidinho chega. Pois é, verdade. Mas vamos que vamos, gente. Wesley já peguei uma briga no grupo da residência. Regina, meu bem, como é que você tá? Menina, sobre o quê? Tudo Vou Sobre o bem, quê? falar. querido. Lembrança a todos. Você é maravilhosa, mulher. Isso mesmo. Vamos lá, gente. Tchau, tchau para vocês. Regina, saudades. Tudo de bom. Igualmente, professora. Tudo Boa jóia, noite graças a a Deus. todos e tamo junto. Boa noite a todos. Beijos, beijos. E estamos juntos aí. Qualquer coisa, é só falar. Tchau, Tchau, tchau. tchau.